Então, assim, vamos falar da Dona Maria Orsic, né? É para mudar? É para mudar? Quem sabe muda? Já tá no 2? Ganhamos um slide a mais, mas tudo bem. A primeira Bora. pergunta é: por que falar de Maria Orsic nessas alturas do campeonato? Dona Jimmy, quer explicar? Enquanto eu tomo meu Quero, chimarrão? quero. Como vocês estão vendo, a Yane já colocou uma introduçãozinha que é a recente polêmica sobre a informação de Helena Danã a respeito de Maria Orsic. Ela teria sido enganada pelos nazis, né? Então, eu falei com essa entonação já para dar, porque a coisa vai ser complicada aqui hoje. Eu vou puxar uma história lá de trás, que é a seguinte. Quem olha para Maria Orsic lembra de Sociedade Tule. Vocês que acompanham a gente aqui no canal já, observas há trocentos milênios, né, sabem, né, da nossa querida Energia Vril, que é uma coisa que a gente trabalha no curso também. Muita Energia Vril. E sabe da questão como é que a gente vai falar? Não é identificação, mas assim, nós Da relação. da relação que nós temos com Dona Maria Orsic. Então, e com a história toda da utilização da energia Vril, com a história, como a gente trouxe aí no Proibidão, Anunnaki, né? Com a história do bigodinho por trás, da união dela. Só que todos sabem que já há muito tempo, e a gente falou isso há pouco, nós não temos acompanhado a Helena Danã. E temos pouco visto a Helena Danã, quase nada, né? Com relação aos relatos. E ficamos meio que assim, curiosas, vamos dizer dessa forma, e também querendo entender a questão das diferentes versões que estavam trazendo sobre a Maria Orsic. Isso, porque na verdade chamou atenção, gente. Porque durante o Proibidão alguém comentou alguma coisa. Porque assim, o que aconteceu? Durante o Proibidão, a gente fala, obviamente, né, de Enki, Enlil, dos Anunnaki, obviamente, porque o tema era a criação, a história, né, da missão Terra e a criação da humanidade. Esse era o tema do Proibidão. Obviamente que a gente ia falar sobre isso. E aí chegou uma hora lá que eu fui falar, né, trazendo algumas bibliografias, eu dei aquela chinelada básica, alguma coisa que estava no livro, num dos livros da Helena, o The Cedars, a forma como ela se refere a Enki, né? E aí eu dei uma boa chinelada, porque assim, tipo, tá all over, miga, para, tá? Não, foi na live aqui também. Foi a live que a gente não ia falar. Mas começou no Proibidão, tá? E aí eu acho que foi a Adri que fez algum comentário sobre o que teria acontecido, só que como a gente estava no meio, apareceu no chat, assim, aparece daquela piscada na tela, eu não vi o que era, porque estava no meio da apresentação, e eu vi que alguém comentou. Depois o Antônio me mandou uma mensagem, não, a Helena comentou alguma coisa sobre a Maria Orsic, mas também ficou por isso, tá? Depois a gente veio fazer a live na segunda-feira, e aí na segunda-feira a gente voltou com essa história, e aí o pessoal nos disse, então, o que tinha acontecido no vídeo da Helena, né? Então a gente sabe, né? Isso. Então era isso que a gente sabia. Só que assim, a gente estava no meio da loucura preparando o conteúdo, finalizando a apresentação do próprio Proibidão e depois preparando o material para a live de segunda, né? Então assim, vocês acham que a gente vem aqui e faz a live assim de peito aberto? Não, a gente tem que preparar material. Então assim, são algumas horas de leitura, de preparo de material, de garimpagem de coisa, tá? Não é pouquinho, tá? Então tem trabalho envolvido por trás das câmeras também. Por isso que às vezes a gente demora para responder, tá, gente? É porque a gente realmente se envolve nisso aqui para fazer o trabalho bem feito e entregar alguma coisa legal para vocês, tá? Muito bem. Aí a gente ficou com isso, ó. Então vamos investigar essa história, tá? Então, porque agora começaram a aparecer as várias versões, muita gente dizendo que a versão da Helena não cabe, que ela é bonitinha demais, edulcorada demais, que parece que vai na mesma linha da versão, né, da relação dela com Enki, e muita gente dizendo que isso não pode estar certo, justamente porque quando a gente pensa em Maria Orsic, a associação imediata que se faz é aquela busca pelos mistérios, aquela busca esotérica associada ao pessoal bigodista. Né? Então, quando a gente pensa que o bigodismo, o bigodismo vocês estão entendendo, né? Bigodismo é ótimo. Né? Adorei. Quando a gente fala que o bigodismo tinha
essa busca pelo oculto, uma busca por civilizações subterrâneas, né, intraterrenas, e e varria o mundo atrás de artefatos, a imagem que vem é a dela. E aí, na verdade, né, a gente começou o nosso trabalho fazendo essa listinha. Vai lá, fala. Deixa eu só voltar um pouquinho, que é o seguinte, quando a gente fala de Maria Orsic, a gente fala de todo esse contexto, gente, que a gente entra em sociedade vril, também quero deixar uma coisa bem clara para vocês com relação à questão do nome. Esse é um posicionamento meu e da Anne aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. A energia vril, também conhecida como energia vital, energia que a gente armazena, tá? Nós somos seres solares. A gente entra nesse assunto com muito mais propriedade, questões científicas, avaliações, física quântica, dentro do curso que a gente está dando. Tá? A gente fala muito sobre isso, até porque nós utilizamos a energia vril. Né? Nós utilizamos não da forma como você até está um pouquinho distante, mas sim, a gente. Quando vocês falam, até com relação ao uso do Chi, do Ki, do Prana, a gente fala da energia vital. Né? Tá? Quem é reikiano usa essa energia. Porque energia é energia. Pronto, independente do nome que a gente dá para ela. São potências diferentes, formas de canalização dessa energia diferentes, mas ok. Tá? Então, quando a gente fala de vril ou fala de taquiônica, é a mesma coisa. Saiam dessa coisa de dualidade, que o vril é ruim e a energia taquiônica é boa. Se vocês quiserem chamar assim, tudo bem, mas não precisa. Tá? Porque isso vem da intenção, isso vem daqui. Isso vem da intenção que você coloca. Então, independe do nome. Taquiônica vem de tachyons, tá? Que vem da física quântica. É isso. Então, pleiadiano não tem nome. O universo é matemático. Então, assim, taquiônica e vril é a mesma energia, tá? É só para a gente dar uma ancorada aqui e seguir adiante. Bora, Anne, vai lá. Então tá. Então, a gente resolveu fazer uma listinha do que a gente sabia concretamente sobre a Maria Orsic, porque como é aquilo que eu estava falando para vocês, bem ou mal, ela é uma figura conhecida, é um rosto público, a imagem dela é muito divulgada. Então, todo mundo, quando vê a foto dela, sabe, essa aqui é a foto da Maria Orsic. Orsic, na verdade, é a pronúncia correta do nome dela, tá? Mas, assim, o que a gente realmente sabe? Sem procurar, sem investigar, sem abrir nenhuma fonte, sem colocá-la no Google para saber dela. Ela era uma médium, ela era conhecida por ter uma habilidade mediúnica muito grande. Ela contatava seres que se identificavam como vindos de Aldebaran. Tinha alguma relação com a sociedade vril, justamente porque vril é outra conexão imediata que se faz ao nome da Maria Orsic. Trabalhou com os nazistas, e aí a gente vai chamar, assim, no mínimo, de colaboracionista, né, já que ela canalizou projetos de discos voadores que foram desenvolvidos pelas Forças Armadas dos bigodistas, né? Então, isso é o que a gente sabia. E outra coisa que a gente sabe é que ela sumiu em 1945. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, ponto, tá? Eu acho que esse era o nosso resumo daquilo que a gente sabia. Né? Mais alguma coisa? Acho que era isso. Não, assim, gente, desculpa, é que eu não estava. Deixa eu só complementar aqui, que eu não estava prestando atenção, que eu estava simplesmente usando o nosso querido delete aí no chat, amiga. Então, e essa parte da Orsic, como a Anne falou, ela fica muito nebulosa com relação. Você falou das duas datas? Porque eu não prestei atenção das duas datas. Não. Só daquilo que a gente não investigou ainda. Aquilo então sim, a gente sentou a fazer, era isso que a gente sabia. Né? Então, é a informação consolidada antes da gente fazer qualquer pesquisa, tá? Então, bora. Bueno, vamos adiante. Bueno, então a gente resolveu fazer o quê? Fazer aquilo que a gente faz, né? E fuçar, né? E fazer aquela nossa investigação consciencial, dimensional, né? A respeito do que há por trás. Isso, porque só o que a gente não botou foi o que a gente viu. A única coisa que não está na apresentação, tá? Então, a gente resolveu fazer um questionário, uma lista de perguntas para orientar a nossa investigação do outro lado, tá? Nossa orientação dimensional. Muito bem. Então, as perguntas foram, tá? E a gente vai fazendo essa investigação de pergunta a pergunta. Vocês vão ver que algumas perguntas se sobrepõem. Isso é intencional, porque às vezes a gente olha diferentes lados da mesma questão, perguntando de modos diferentes, e a gente consegue ter mais clareza na resposta que vem. Tá? É assim que funciona o processo.
Então, a primeira coisa que a gente perguntou é: Maria nasceu de forma habitual na Terra? Por quê? Porque a gente também lembrou, que a gente não botou na listinha lá, que ela tinha uma relação com Tesla. Eles se comunicavam, trocavam cartas, os dois tinham origem iugoslava. Então, existe toda uma lenda de que o Tesla ele não teria nascido na Terra, se ele ter sido um dos bebês trazidos para cá. E será que a Maria também não era um desses casos? Daí então assim, bom, ela nasceu de forma habitual na Terra, ela era um bebê humano? Era isso, esse fundo da pergunta, tá? Segunda pergunta: quando começou o contato com seres, esses seres que se identificavam como sendo de Aldebaran? E aí eu não coloco na pergunta com os seres de Aldebaran, porque a gente não sabe se eles são de Aldebaran. Então, é com esses seres que se apresentavam dessa forma, tá? Com esses seres de fora. E aí eu quero saber de onde esses seres eram. Eu quero saber como esses seres eram. Porque existe uma definição dessa coisa, que eram seres de luz, seres de luz, seres de luz. Como é que eles se apresentavam, tá? Quero saber, assim, descrição física mesmo. Depois, qual era a agenda desses seres, né? Qual era o propósito deles de fazer contato, tá? E entregar esse tipo de material e de informação, que afinal de contas eram, né, com informações técnicas para a construção de naves. Uhum. Bom, aí a gente começa a olhar um outro lado. Como se estabeleceu a relação entre Maria e os bigodistas, tá? Por quê? Claro que ela estava lá no meio do furdunço quando a coisa estava toda acontecendo, tá? O fato dela morar na Alemanha nos anos 20 e 30 colocava ela no meio do babado, tá? Então, vamos ver qual é a relação dela, como se estabeleceu. Uhum. Aí aqui a gente já faz uma afirmação, tá? Por que a gente fez uma pergunta com uma afirmação? Porque isso é uma informação que a gente já tinha, né? Ela realmente entregou os projetos das naves para o pessoal do bigodismo, dos bigodistas. Então isso a gente sabe, porque isso está documentado. Então eu não preciso perguntar se ela fez ou não. Então assim, por que ela colaborou com os bigodistas? Tá? Ela era bigodista? Ela era bigodista, né? Ela se identificava com o bigodismo, entendeu? Bom, oitava pergunta. Ela passou desta para outro lado, né? Como? Sim. Já que as notícias que a gente tem é que ela simplesmente sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, tá? Ela foi suicidada pelos bigodistas? Isso. Essa é outra versão. Que ela sumiu porque os bigodistas deram um jeito nela. Aí tem aquela assim, as versões de fofoca de comadre. Ela foi para Aldebaran, ela foi levada para Antártida, ela foi, não sei, vamos descobrir. Passou na Argentina, ficou não sei aonde, tem de tudo. Isso, por isso que a gente quer saber, por isso a gente pergunta. Sim. Aí a gente pergunta: ela está em alguma nave da Federação? Tá? Porque uma das teorias é que ela teria ido para Aldebaran, né? Uhum. Mas sabe quando te dá aquela assim, na hora que a gente foi fazer essa pergunta, foi muito engraçado, porque a gente foi fazer a pergunta se ela estava em Aldebaran. E aí na hora já vem assim, não tem Aldebaran, pergunta é nave da Federação. Sim. Aí a gente fica assim... Não, é tão óbvio, né? Vale isso, Arnaldo? Né? Fica interferindo na pergunta, vale isso, Arnaldo? Abrindo um parênteses, vocês não têm noção como se metem. Mas tá tudo certo. Vamos embora. Aí a gente obedeceu, tá? Então botamos. Maria Chico, tá em alguma nave da Federação? Ok. E finalmente, a última das perguntas era: qual era o objetivo da canalização dos projetos das naves? Porque, assim, digamos que foi muito conveniente essas naves serem canalizadas naquele espaço-tempo, naquele lugar, naquele, né? E chegar nas mãos de quem chegou, tá? Então a pergunta definida é essa, assim: esse projeto era direcionado para as Forças Armadas Bigodistas? Tinha esse objetivo precípuo, né? Essa era o nosso questionário, o nosso arcabouço, tá? Para ficar claro para vocês é o seguinte, a Anne vai colocar aí justamente como é que a gente faz o tipo de visualização que nós misturamos a nossa projeção consciencial, que vocês podem chamar de extradimensional, tá? Junto com técnicas de visão remota. Manda aí, a metodologia, vamos lá. Isso. Daí, para ficar claro, a gente deixa bem assim, bonitinho, qual foi a metodologia usada, o nosso passo a passo. Porque, assim, é difícil a gente dizer que a gente não sabe nada da Maria Ursic, justamente por para quem navega nesses temas que a gente navega, obviamente que a gente já se deparou com a história dela várias vezes.
Mas é aquela coisa, é um monte de informação que a gente tem acesso e nada muito... eu, pessoalmente, nunca tinha ido pesquisar nada especificamente sobre ela. Né? Eu fiz isso hoje. Né? Mas é um nome que é familiar, então fica muito complicado em dizer, não sei nada, né? Porque quando a gente tem algum tipo de envolvimento, seja de saber alguma coisa ou ter algum envolvimento emocional, fica mais difícil a gente ter discernimento. Não, sobre a Maria Orsic já. Gente, hoje eu tô aérea. Não, com a Maria Orsic já. Eu já pesquisei. Eu não tinha pesquisado no Consciencial. Esse não. Tá? Bom, eu nunca tinha pesquisado nada sobre ela. Então, o que a gente fez? Tá? A gente estabeleceu o questionário e fomos fazer a investigação dimensional. A gente gravou a investigação dimensional. Tá? A gente costuma fazer gravado porque o que acontece? A gente fica em estado alterado de consciência e depois que termina, a gente não lembra de mais nada. Tá? Aquilo assim, é tipo memória de sonho. Tá? Ela é muito fugaz. Enquanto a gente está fazendo a sessão, a gente lembra bastante, mas pouco tempo depois, as informações realmente ficam fluidas. Somem. Tá? Estado de consciência alterada, assim, até porque o que vem para a gente, às vezes, não passa pelo filtro, né? E a gente fala, porque é muito rápido. A informação é o que a gente fala. Se deixar a mente comprometer, a informação ela vem com ruído. Né? Dentro da comunicação, a gente chama de ruído, vem com interferência. A coisa tem que vir muito rápido, e realmente vem muito rápido para a gente. Então, a gente precisa dessa velocidade para que a coisa aconteça e para que tenha mais precisão, né? Para que tenha menos erro. Né? Isso. Tá? Bom, eu tive que trocar o fone de ouvido, que o outro tá me dando nervoso, que eu tô escutando meu coração, tô escutando tudo dentro de mim aqui. Tá bizarro o negócio. Então agora fica com isso aqui que é menos invasivo. Bueno, na sequência, e ainda gravando, tá? A gente assistiu o vídeo da Helena Danão, que até então a gente não tinha assistido. E aí depois a gente até pode mostrar, depois a gente manda o link pros membros do canal, para vocês verem as nossas caras de espanto a respeito de algumas coisas que a gente viu e que a gente viu, tá? Beleza. Ai, papai, vamos lá, pega a granada, tira e joga. Pô, a gente falou que hoje ia ter fogo no parquinho, bora. E só depois, então, que a gente começou a compilar o material. Tá? Então, a gente tinha alguns livros, alguns, inclusive, que eu tinha mostrado aqui na live de segunda-feira, eram livros que eu estava atrás. Gente, vocês são maravilhosos, eu recebi os livros, né? O pessoal me mandou livros que eu já tinha. Um dos livros que foi a nossa fonte de pesquisa foi esse aqui, Sociedades Secretas do Século XX, né? Inclusive, eu descobri que o que ele fala aqui a respeito dessas sociedades secretas é muito replicado em vários sites, ou seja, muitas das informações que são dadas a respeito da Maria não falam da Maria, falam das sociedades secretas que ela eventualmente participou. Então, isso é bem complicado, porque a gente vai fazer uma pesquisa sobre a personagem e acha o contexto histórico geral e nada sobre ela. Mas, enfim, a gente vai chegar lá, tá? Deixa eu assistir, peraí que eu perdi a minha tela. Vamos soltar, vamos lá. E então, começamos na pesquisa na web e na pesquisa em alguns livros, tá? Quando a gente fala de pesquisa web, uma coisa que fica aparente é que, assim, é um tema bastante replicado. E aí a gente acha 4, 5, 6, 7, 8 sites diferentes trazendo exatamente o mesmo texto, tá? Com pouquíssimas mudanças de linguagem, né? Então a gente vê que é tudo copia e cola. E a maior parte dos sites não são capazes sequer de colocar a fonte de onde obtiveram a informação, tá? Então, realmente, é bem complicado, tá? Rodrigo, sem spoiler, por favor. Muito bem. Peraí que eu perdi alguma coisa aqui, perdi a tela. Tá. Então, aqui, a primeira referência que a gente tem, que a gente encontra da Maria, isso está presente em vários sites, é que ela era uma personagem desconhecida, ou uma personagem, na verdade, muito de fundo de cena, e o nome dela só é citado pela primeira vez nesse livro aqui. Não cobrem os nomes alemães, pelo amor. Vou errar com força, porque não falo alemão. Então, assim, em livre tradução do Google, Rumo ao Terceiro Milênio, sobre o futuro da razão fantástica. Esse livro foi publicado em 1967,
tá? E o fundo aqui é justamente explorando esse envolvimento com o misticismo bigodista, tá? E aí, e é exatamente essa informação que a gente conhece dela, né? Ah, quem era essa médium? Ah, é uma médium que trabalhou com os bigodistas. Ponto, né? Descobrimos quem são os responsáveis pela informação, tá? Isso desde 67. Bastante tempo, mas enfim. O nome Vril, ou Frio, né? Considerando que tenha vindo do alemão, seria frio a pronúncia. Mas esse nome ele foi cunhado, aparece pela primeira vez publicado no livro do Edward Bulwer Lytton, que é um britânico, tá? Que publica esse livro em 1891. Lembrando que assim, a parte do realismo fantástico, ele estava em voga nessa época, tá? Então lembra que é a época que Júlio Verne estava publicando os livros dele, né? 1880 e poucos, era a época que Júlio Verne estava fazendo sucesso com um tipo de literatura. Ele criou a ficção científica, ou não tão ficção, mas enfim, né? Foi ele que criou essa coisa. E aí, esse livro foi primeiro publicado como O Poder da Próxima Raça, ou da Raça Vindoura, tá? Em tradução livre. Ele foi vendido, e é o que tenta se falar desse livro, como um livro de ficção, vou botar entre aspas o ficção, porque, na verdade, o autor ele tinha contato com algumas seitas uma dessas seitas que trabalhavam com coisas esotéricas, coisas ocultas, as tais das ciências ocultas. Lembra que a gente está vindo de um período pós-teosofia, quando Helena Blavatsky já tinha sido bastante conhecida, já tinha feito bastante divulgação do material dela. Ela faleceu em 1890 ou 91, acho que foi nesse ano mesmo. Mas já tinha, a sociedade teosófica já tinha se estruturado, e muitas sociedades secretas ou discretas, na época acho que estava mais para secretas do que discretas, existiam tratando desses temas do oculto. Tá? E o próprio autor pertencia a essa ordem hermética do Despertar Dourado, ou da Aurora Dourada, né? Que é o Golden Dawn. E essa ordem hermética é um ramo da Sociedade Rosa Cruz. Ela, por si só, uma outra sociedade também conhecida por trabalhar com conhecimentos ocultos e também uma sociedade secreta. Tá? Então, muito, muito provavelmente, o que ele traz nesse livro reflita, em boa parte, conhecimentos dessa sociedade da qual ele fazia parte a respeito da cultura hiperbórea, né? Dessas culturas, dessas raças humanas que viveram em outras, né? As outras humanidades que eram muito mais evoluídas, com corpos diferentes, enfim. Ele descreve esses seres, né, como uma sociedade que mora no intraterra, né? Muito desenvolvida em termos físicos. Ele descreve todos como seres sendo muito muito fortes, altos, bonitos, né, com grande capacidade física, com capacidade de manipular uma energia livre, né? Aliás, ele descreve, na verdade, uma sociedade superior que dominava uma outra sociedade não tão desenvolvida, que não tinham poderes, e esses seres humanos perfeitos são quase como super-homens, tá? E essa sociedade avançada ele chama de Vril-Li, tá? Vril-Li, porque conseguiu manipular essa energia livre, o Vril. Então, essa é a primeira vez que essa palavra é utilizada em algum texto, tá?